Olá, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais uma live da Unicep in Company. A Unicep in Company, a grande função, o nosso propósito é trazer novidades, o que está aí de alta no mercado, né, para as empresas, para a gente sempre se manter atualizado e antenado nessas novidades. E por isso, a gente trouxe hoje um especialista numa lei que está deixando todo mundo de cabelo em pé, nas empresas em diferentes segmentos, o nosso advogado Marcelo Casseb, que é mestre em Direito Privado, especialista em obrigações e fez MBA pela FGV em Direito Empresarial. Seja muito bem-vindo, viu, Marcelo? Vou tomar a liberdade de, ao invés de chamar de doutor Marcelo, pode ser Marcelo mesmo? Claro, fica à vontade, Dani. Bom dia a todos que nos dia. assistem aí da Unicep in Company. É um enorme prazer estar com vocês aqui nessa manhã e vamos compartilhar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados que entrou no ordenamento jurídico e já está trazendo aí inquietudes, né, para que todos se adequem e não se sujeitem a eventuais multas que são previstas na lei. Então, assim, Marcelo, é um bate-papo muito tranquilo, tá? E os nossos ouvintes, caso eles tenham algumas dúvidas, eles vão direcionando para a gente ao longo desse bate-papo e a gente vai também passando isso para você, ok? Ok, perfeito. Então, vamos desmistificar primeiro o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela impacta, né? Quando a gente, por exemplo, coloca os nossos dados lá na internet ou em algum cadastro, o que é essa lei, o que ela faz, né, de proteção em relação a esses dados que a gente insere? Uma excelente pergunta, Dani. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa dar garantia para os titulares. Quem são os titulares? As pessoas físicas naturais, né, que devem ter uma proteção, e essa proteção hoje assegura a privacidade das pessoas quando elas eventualmente disponibilizam, né? Elas cedem os seus dados, seja numa compra, seja mesmo num compartilhamento, né? Num preenchimento de uma planilha, enfim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2018, mas ela começou a vigorar somente, né, no final de 2020, né, no contexto aí da pandemia, né? E essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica para a proteção dos dados das pessoas físicas, eu repito, e é importante porque quem deve obedecê-la? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, né, que tratam dados pessoais. Legal. Então, assim, pensando nos segmentos de empresas, portes, quais são as empresas que precisam se adequar? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente? Claro, Por quê, Marcelo? claro. Algumas empresas de portes grandes a gente já percebe que está caminhando para uma adequação. Isso. Enquanto as pequenininhas vêm aqui nos procurar e falam, e agora? O que a gente tem que fazer? Então, eu acho que é legal uma pergunta nesse sentido, né? Com certeza, Dani, com certeza. Então, voltando-se à abrangência e o atingimento dessa lei, o que nós percebemos? O ordenamento, num primeiro momento, por meio da Lei 13.709, ela abrangeu a todos, todas as pessoas jurídicas, todas as pessoas físicas que tratam dados pessoais devem se sujeitar. No artigo 4º da lei, ela traz algumas exclusões, né? Exemplo, aqueles que lidam com dados que não têm conteúdo econômico não vão se sujeitar à lei. Eu vou dizer no caso da pessoa física, né? Quando eu vou lá elaborar um convite de 15 anos do aniversário da minha filha e vou fazer essa relação, esses dados que são coletados, encaminhados em bufês ou mesmo para aquisições de presentes, não se sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados. Nem aquela relação que você deixa lá na portaria do condomínio. Agora, as pessoas jurídicas, de uma maneira geral, se sujeitam. O que nós percebemos hoje? Há um órgão de controle chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é uma autarquia ainda,
mas tem tudo para que se torne uma agência reguladora. E o que ela fez? A lei prevê que as empresas de pequeno porte, incluindo-se startups, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, deverão ter um tratamento diferenciado. Nesse sentido, a Agência Nacional, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, emitiu uma resolução, a resolução número 2, onde ela disciplina os agentes de tratamento de dados de pequeno porte. Eu vou explicar. A lei, ela estabelece quem são os agentes de tratamento de dados. São duas figuras, o controlador e o operador. Exemplificando, quem é o controlador dos dados na Unicep? A Unicep, pessoa jurídica de direito privado, que é uma instituição de ensino, é a controladora dos dados. Mas a Unicep não tem perna para fazer todas as suas atividades. E ela contrata um TI terceirizado. Aí vai ser uma operação que esta empresa de TI, para armazenamento de dados na nuvem ou mesmo implementação de medidas internas em nível de software e hardware, ela vai ser tida como uma operadora. Então, o controlador é o gestor, é aquele que manda sobre os dados e o operador executa. Então, notem que as pessoas jurídicas, nós temos aí exemplos, vamos pegar as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas já têm a sua política de privacidade. Elas já se sujeitam, sabem por quê? Porque na Europa, nós temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados desde 2018, mas a Europa é pioneira com relação ao tratamento de dados. Por quê? Porque o que está por trás da proteção dos dados é a intimidade da pessoa física, é a personalidade da pessoa física. Então, é isso que está por trás e está contemplado na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 1º dela. Para que ela se destina? Para proteger os dados pessoais dentro do contexto da personalidade, da individualidade, né, e da privacidade das pessoas. Então, é para que eu não tenha um vazamento dos meus dados. Então, as empresas, de uma maneira geral, já se sujeitam às de grande porte e agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela trouxe um tratamento diferenciado para as empresas que são tidas como uma empresa ME, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma startup, né? Olha que interessante, né, Dani? Agora, isso não quer dizer que ela não vai ter que observar o regramento. O que a Autoridade Nacional trouxe nessa resolução número 2 é o seguinte: olha, essas empresas não precisarão ter uma figura chamada de encarregado de proteção de dados, que é o chamado DPO. Essas empresas disporão de um prazo em dobro para responder eventuais questionamentos, né, de titulares de dados. Essas empresas vão ter, né, uma certa flexibilização, mas elas também estarão, né, dentro desse marco regulatório trazido aí pela Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se ficou claro, eu procurei aí trazer todo o contexto do macro com as grandes empresas e também essas empresas que recebem um tratamento diferenciado, até indo ao encontro, né, desse projeto aí da Unicep Incompany, que é voltado, né, a essas empresas que fazem parte desse pool. Então, ô Marcelo, em relação às sanções hoje, para as empresas de portes maiores, as macroempresas, isso já está acontecendo para elas, aquelas que não estão com a lei implementada? Como está funcionando isso? E já, pelo que eu entendi, e pelas menores, né, que são as micro, startups, enfim, isso vai ter uma flexibilização de um tempo maior para que aconteça sanções nesse sentido, é isso? O que acontece? A lei trouxe, a partir do artigo 52, as sanções. Só que as sanções não entraram em vigor junto com a lei. Em razão da pandemia, se estendeu um pouquinho. Elas entraram em vigor a partir de 1 de agosto de 2021, o ano passado. O que nós estamos percebendo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Ela está num momento mais educativo, né? Ela está conscientizando. Ela já emitiu 5 guias orientativos. Ou seja, como é que se qualifica um encarregado de proteção de dados, como é que eu ajo nas pessoas jurídicas de direito público,
como que se define os agentes de tratamento, controlador e operadores nas empresas de pequeno porte. Então, tudo isso está se concebendo num critério mais educativo. Mas ela já emitiu, por outro lado, uma resolução, que é a resolução número 1, fixando o processo administrativo fiscalizatório. Tá. Além disso, Dani, é importante todos os nossos telespectadores aí que estão nos vendo e ouvindo entenderem o seguinte: não é exclusiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados a prerrogativa de fiscalizar. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, que está em vigor desde a década de 90, também tem atribuições para fiscalizar no contexto de uma relação de consumo. Ou seja, nós temos duas leis que são tidas, né, no direito faladas como classificadas como microsistemas legais, e que são leis que se harmonizam e elas se interpretam e se integram. Então, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que foi criado, incumbido de implantar, planejar e fiscalizar, eu tenho o Ministério Público, eu tenho o órgão de defesa do consumidor, que pode ser o PROCON, né? Nós tivemos um caso recentemente, até que foi divulgado, onde o PROCON autuou o Instagram e o Facebook por conta daquele aplicativo que envelhece as pessoas. Não sei se vocês se recordam. Quando Legal. nós tivemos algumas situações. Então, eu me colocava lá, olha o Marcelo daqui 30 anos, olha a Dani daqui 30 anos. Não houve, na política de privacidade, nenhuma indicação de que isso seria compartilhado. Então, trouxe, e o diretor do PROCON, que é um ex-promotor, o doutor Fernando Capês, aplicou sanções severas, 17 milhões de reais. Se eu não me engano, foi 10 milhões para um e 7 milhões para outro. Claro que isso é uma fase administrativa, essas empresas recorreram e estão tentando aí apresentar. E retificaram as suas políticas de privacidade. E o pior, os instrumentos eram todos na língua inglesa, precisaram traduzir para o português. Enfim, houve ali uma falha na comunicação e eles se sujeitaram a esse tipo de sanção. Olha, para vocês verem, né, observem como muito sério. É muito sério, muito sério. E nós tivemos também, já no Judiciário de São Paulo, especialmente, quase 700 ações discutindo sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E tem uma delas, que é um leading case, da Cirela, aquela grande incorporadora. O que ela fez? Um advogado foi lá e comprou um imóvel. E aí ela compartilhou o cadastro deste adquirente com todos os fornecedores possíveis e imaginários. E esse advogado começou a receber, né? Olha, você quer comprar móveis, você quer mobiliar, você vai instalar ar-condicionado, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, mas eu não estou pedindo nada. Ele ingressou com uma ação e conseguiu demonstrar, a juíza foi inovadora e pioneira e aplicou, obviamente, a Lei Geral de Proteção de Dados, vedando tal prática de compartilhamento sem prévio consentimento, né, do interessado, aí no caso do titular de dados. Legal. Ô Marcelo, você falou sobre encarregado, controlador, um TI, toda uma situação que é necessária dentro da empresa para uma implantação. A gente sabe, assim, a expertise de vocês hoje, da CACEB, Caparrós e Saraiva, dentro da implantação desse processo da LGPD, sendo pioneiros nisso, né? A gente conhece, assim, o trabalho de vocês, a seriedade, e eu gostaria que você nos falasse um pouquinho desde o início da implantação, principalmente aí na área da saúde, na área da prefeitura, que a gente vê que em algumas prefeituras vocês estão também. Como que funciona isso, né? Olha, interessante a pergunta, Dani. Por onde eu começo? A pessoa me procura, você é uma pessoa física? Eu sou médico. Ou você é uma pessoa jurídica? Olha, eu sou uma prefeitura, uma câmara municipal, ou mesmo uma empresa, seja de pequeno, médio, grande porte. Como é que nós começamos? Primeira pergunta que eu vou fazer. Você trata dados pessoais? O que é o tratamento de dados pessoais? O tratamento de dados pessoais, ele inclui a coleta, a modificação, a transformação, a visualização, até eu chegar lá. São 15 verbos que a lei trouxe definindo o que é tratamento de dados. Você trata dados pessoais gerais ou você trata dados pessoais sensíveis? Marcelo, o que é isso? O dado pessoal geral é o dado que identifica a pessoa física ou que possa vir a identificá-la
caso nós tenhamos lá um cruzamento de outras informações. O que vem a ser dados gerais sensíveis? Aí nós estamos entrando no território de eventuais situações que possam trazer discriminações ou práticas discriminatórias. Por exemplo, qual é a sua religião? Qual é seu partido político? Os dados da sua vida sexual. Olha, eu tenho uma doença transmissível, né? As questões de biometria, as questões de saúde em geral, são tidas como dados pessoais sensíveis. A partir daí, como é que eu inicio? Né? Por meio de um data mapping, ou seja, um mapeamento. O que é um mapeamento? O mapeamento, eu identifico os processos e se a empresa ou a pessoa física, ela tem, né, na sua expertise, no seu negócio, no seu espaço. Acho que o Marcelo deu uma travadinha. Vamos ver aqui. Você está me ouvindo? Está voltando. Agora eu estou ouvindo. Marcelo, acho que você deu uma travadinha. Melhorou? Quer que eu volte melhorou um pouquinho? Sim. Melhorou? Sim, então, falta um pouquinho. Pouquinho, tá. Eu faço. Então, eu estava falando dos dados pessoais gerais, que são os dados... O que é um dado pessoal geral, Dani? O RG, o seu nome, o CPF, RG, endereço, os dados, né, básicos. Já os dados pessoais sensíveis são dados que dizem respeito à etnia, à sua ideologia, à sua filiação a sindicatos, à sua participação ativa em movimentos sindicais, os dados de saúde, os dados biométricos, né, que hoje está muito em voga, especialmente com os reconhecimentos faciais e tudo mais, aí são dados sensíveis. Aí eu estava dizendo o seguinte, eu estava explicando, as empresas ou pessoas físicas, elas devem começar por onde? Pelo mapeamento. Ela tem dado pessoal geral, tem dado pessoal sensível, aí eu vou, a partir do mapeamento, eu vou indicar as ações necessárias que devem ser observadas para a conformidade, ou seja, para a adequação à Lei 13.709. Como é que começa? Então, eu fiz um mapeamento, aí eu vou verificar, essa empresa ou a pessoa física, ela compartilha dados com terceiros? Sim ou não? São nacionais ou pessoas estrangeiras? Além disso, como que é organizada internamente a coleta desses dados? Porque é importante que a lei, ela se destina à proteção dos dados pessoais físicos, mas também digitais. Então, se eu tenho lá na nuvem um compartilhamento de hoje é muito comum, então eu tenho a Unicep com certeza ela tem, né, o Reginaldo vai nos dizer depois aí, a Unicep tem, né, um banco de dados dos seus alunos, dos seus colaboradores, dos terceiros, dos parceiros. Onde fica armazenado? É num servidor? É num servidor virtual na nuvem? Esse servidor virtual na nuvem está no Brasil ou está na Tailândia ou está lá na Turquia? Entendeu? Na Síria, enfim. Então, todas essas informações comporão uma estrutura para que eu implemente. Mas eu quero ser muito mais claro para vocês entenderem bem. Ou seja, a partir do momento que eu desenhei, né, esse mapeamento e um plano de estruturação para implementação, eu vou cumprir. Né? E o que é importante também, vocês têm que entender, as empresas, que os colaboradores, os empregados, são titulares de dados. Então, eu tenho que ter autorização deles em algumas situações para que eu trabalhe o dado deles. Aí nós temos termos de responsabilidades que são elaborados, adendos aos contratos. Os contratos com terceiros, eu faço também toda uma verificação para um adendo contratual ou mesmo uma verificação de controle. Enfim, e por último, nós contribuímos na empresa escrevendo uma política de privacidade. Ou seja, eu posto lá no portal da empresa como essa empresa trata os dados pessoais daqueles que vão buscar os seus produtos ou serviços, ou mesmo que é disponibilizado ou coletado em um determinado momento. Aí na Unicep, claro, o aluno, quando ele se inscreve no processo seletivo, ele se matricula, todo esse passo a passo tem que ser mapeado para que nós tenhamos uma conformidade na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na verdade, é desde o atendimento ali, a entrada do dado até a saída dele, precisa mapear cada processo. Exatamente. O que então, é importante?
financeiro, atendimento, comercial, todos os processos que existam dentro da empresa precisa ser mapeado com a visão dos dados, né, Marcelo? Com a proteção dos dados. Dani, eu preciso falar uma coisa muito importante. Por quê? A lei, ela determina quando você pode coletar, quando você pode tratar esse dado. Ela chama isso de hipóteses de tratamento. Ela tem 2 artigos principais, o artigo 7º e o 11º, que ela diz assim: eu tenho 10 bases legais, ou hipóteses de tratamentos de dados. Vou dar a primeira das bases legais, o termo de consentimento. Eu tenho também dados que são coletados por força de lei. Olha, Dani, você está lá vinculada na Unicep com um trabalho, uma contratação seletista. A lei impõe que eu compartilhe os seus dados para fins de fundo de garantia e INSS, entendeu? Aí é uma base legal. Agora, eu tenho outras bases, né? Na tutela da saúde, para o médico poder atender, para o exercício regular de um direito, o advogado defender o seu cliente e apresentar dados, mesmo sem autorização, mas aí a lei autoriza. Ou seja, para que eu trate o dado, eu tenho que ter uma base legal. Legal. Muito bom, Marcelo. E existe, assim, só para a gente finalizar, existem multiprofissional isso, nessa implantação. Sim, por quê? Porque da mesma maneira que nós atuamos juridicamente, a nossa empresa atua juridicamente para conformidade, eu tenho, né, que observar dentro das boas práticas de governança, né, as questões de TI são fundamentais. Né? Quem tem hoje uma ISO 27001 já está em conformidade com a Lei 13.709. Por que razão? Eu tenho controle de backups, eu faço logins individualizados para acesso dos meus terminais, eu tenho um controle efetivo dos meus arquivos, enfim, há uma necessidade de que a implantação ela não se resume só numa atividade da assessoria jurídica. Ela inclui também a expertise na área de tecnologia, que é, obviamente, importantíssimo para que nós evitemos um eventual vazamento dos dados. E muito bacana você falar isso, porque quando a gente pensa na implantação de uma ISO, e assim, é algo que a gente trabalha também com frequência, né, pela planeação aqui, quem tem que estar envolvido é a liderança. Sim. Então, o CEO da empresa, os diretores, enfim, toda a liderança precisa estar envolvida nessa implantação. E eu imagino que, para a Lei Geral de Proteção de Dados, isso também deve ocorrer, né, Marcelo? Exato. Todo esse envolvimento do pessoal é muito importante. Sem dúvida. Junto com vocês. Com certeza. E um dos aspectos importantes que eu acabei não mencionando, quando nós vamos fazer a implantação, primeira ação é a conscientização. Todos entenderem a importância da lei e todos estarem juntos, imbuídos para o mesmo propósito. Ou seja, nós todos temos que entender que a proteção de dados hoje é um dogma constitucional. Só para vocês terem uma ideia, há uma emenda constitucional 115 que alterou a Constituição da República Federativa do Brasil a fim de incluir que é direito fundamental a proteção de dados nos termos da lei. Qual lei? A Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito, Marcelo. Eu acho que assim está bastante claro, mas é algo muito difícil. Muito complexo. Eu sei que é complexo demais. Sim. Mas eu acredito que para os nossos telespectadores, nossos alunos aí que nos acompanharam, egressos, ficou algo bastante claro. Você foi muito, como professor, né? Também da vida, né, Marcelo? Muito esclarecedor, só 20 anos. Te agradeço demais. Estou à disposição, Dani, sempre. Agradeço pela parceria. Então, a gente tem também a CACEB Caparrosa Saraiva como parceira da Unicep Company. Só lembrando, porque é um departamento novo, né, Marcelo? Vou tomar liberdade de falar só um pouquinho para o pessoal. Fique à vontade. Que esse nosso departamento é um departamento que cria relacionamento com as empresas de São Carlos e região, no sentido de capacitar os colaboradores, gestores, criar projetos customizados que atendam à necessidade deles, porque dentro da nossa veia
a planeação foi para aí, né? Para a Unicep Company, a gente adora parceria. Então, muitos parceiros estão conosco, como vocês, tá? E agradeço aí o dinamismo, por estar com a gente esse tempinho, esclarecendo sobre LGPD. E qualquer dúvida que o pessoal tenha, entrar em contato. Isso. A gente tem os nossos canais de comunicação, pelo site, pelo Instagram, Facebook, YouTube, né, Reginho? Tá certo? E o Reginho fica nos acompanhando ali, pelo marketing da Unicep. Agradecer a todo o pessoal aí, tá joia? Legal, e um grande abraço, viu, Marcelo? Uma última fala sua. Eu preciso. Que é legal. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. A gente é parceiro, né, da Plan em Ação, é parceiro aí da Unicep, e tem o maior prazer de compartilhar as informações da Lei Geral de Proteção de Dados, né, mesmo que os telespectadores queiram depois enviar as questões pelo WhatsApp, a Dani me replica, na medida do possível eu vou responder. Gostaria de deixar um abraço enorme aí para o meu xará Marcelo Lourenço, que coordena e comanda essa instituição, né? É um prazer enorme estar aqui hoje, participando dessa live, e ao mesmo tempo, né, me colocando à disposição. O nosso escritório, a Cassep Caparrós Saraiva Sociedade de Advogados, é um escritório localizado no município de Votuporanga, mas atende a toda a região e está à disposição aí para todas as demandas. Muitíssimo obrigado, e me deixou muito honrado esse convite, viu, Dani? Obrigada a você, viu, Marcelo? Os dois Marcelos moram no coração, não tem jeito. Legal, então, legal. Tá, joia. Um grande abraço, viu? Obrigado, igualmente a todos. Gente, Ótimo obrigada dia. pela participação. Até. Até.